Olá! No programa desta semana vamos falar sobre o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e sobre como e por que ele se tornou uma das principais oportunidades de acesso ao ensino superior no país. Fique com a gente, o Escola Viva já está no ar. O FIES é hoje um instrumento importantíssimo para o acesso de centenas de jovens e adultos ao ensino superior. Graças a ele, quase 2 milhões de estudantes estudaram ou ainda estudam em faculdades privadas. Mas nem tudo são flores. Por causa do alto número de financiamentos concedidos, o governo federal precisou pisar no freio e reduzir o número de contratos. E quem conversa comigo sobre o assunto é o professor da UFAL, Jailton Lira. Professor Jailton, apesar das novas regras, o FIES ainda é a melhor opção de financiamento estudantil ou não é por aí? Na verdade, o FIES foi criado como uma alternativa do governo federal em fazer com que aqueles que não têm acesso ao ensino superior pudessem ter. Só que na nossa concepção que fazemos a educação pública superior, a gente crê que isso é uma política que tem que ser necessária porque as universidades públicas, estaduais e federais não dão conta da demanda. Entretanto, o governo acabou ampliando demais o FIES, porque se você pegar os dados, quando ele começa em 2010, eram 76 mil contratos. No ano passado, multiplicou para mais de 10 vezes o valor original. E esse ano, talvez o governo feche 314 mil contratos. Então, ainda é uma quantidade de contratos muito alta, que representa 12% de todo o recurso previsto para a educação agora em 2015. Eu posso entender que esse investimento maior no FIES, de alguma forma, prejudica o investimento do governo federal na nossa educação pública superior? Certamente. As duas conferências de educação nacional, em 2010 e 2014, estabeleceram no Plano Nacional de Educação que o recurso público tem que ser preferencialmente voltado para a educação pública. E não é à toa que hoje as universidades federais estão em greve. A UFAL vai completar 3 meses de greve em razão dessa política do governo de precarização do ensino público, favorecendo o setor privado. Aqui em Alagoas, se você pegar todos os dados, nós temos cerca de 2/3 das matrículas no ensino privado, enquanto o público ainda foi expandido nos últimos anos, através do REUNE, mas foi uma expansão muito menor do que poderia ter sido e muitas vezes em condição efetiva de oferecer uma educação de qualidade. Os dados mostram que, se a perspectiva do Plano Nacional de Educação é investir 10% do PIB em educação nos próximos 10 anos, cerca de 15% desse percentual já é comprometido com o setor privado. Então, na verdade, 10% do PIB dá 8,5% na prática para a educação pública, que é uma política consolidada, porque quando você amplia as vagas no setor público, você cria uma estrutura física, de pessoal, pedagógica e tecnológica que se mantém. Por outro lado, o investimento no setor privado é um investimento quase que a fundo perdido, porque nós não temos certeza se os financiamentos que existem hoje, que o governo está fazendo, à frente vão ser honrados pelos alunos que estão cursando. É claro que para quem não tem acesso ao ensino superior de outro modo, e só tem essa opção, é claro que ele vai acabar ascendendo, buscando, procurando. Mas na nossa compreensão é uma política equivocada, porque ela acaba retirando recurso da área pública para o setor privado. Agora, o que é que deu errado, em sua opinião, Jailton, e obrigou o governo federal a repensar o FIES e a mudar as regras também do financiamento? Porque muitos alunos que estão correndo atrás do FIES estão tendo dificuldade em acessar o próprio site, não é isso? O número de oportunidades também foi reduzido porque o governo pisou no freio. Na verdade, o governo teve que repensar a sua política para o ensino superior privado. Em 2010, eram 76 mil contratos. No ano passado, foram 731 mil contratos. Este ano, são 314 contratos. Entretanto, o recurso que o governo vai ter que colocar para poder pagar esses contratos, se no ano passado foi 13 bilhões e 700 milhões, esse ano vai para 12 bilhões e meio, que representa exatamente 12% do recurso para a educação previsto para 2015. Então, o que acontecia? Um dos critérios
que o governo utilizava para poder financiar esses alunos era exatamente muito elástico, porque ele falava em uma renda familiar de até 20 salários mínimos. E esse ano baixou para 3 salários mínimos. A taxa de juros aumentou, porque era 13,4, foi para 6,5. E aí o governo acabou, de alguma maneira, tendo que restringir essa possibilidade de acesso à universidade via financiamento público, porque a crise econômica fez com que a arrecadação federal, de fato, baixasse. Mas, por outro lado, quando o governo restringe o acesso ao ensino superior, mesmo privado, e ele aumenta a taxa de juros, ele acabou prejudicando, de fato, aqueles que mais precisam também. Porque quando ele reduziu a renda familiar, ele acabou permitindo que as pessoas da classe baixa e classe média baixa pudessem buscar o financiamento, mas ele aumentou a taxa de juros. Então é como se ele tivesse criado o benefício de um lado e prejudicado de outro. Sem dúvida. Agora, como é que você observa, Jailton, para a gente finalizar, infelizmente, porque o debate, né, é longo e há muitas nuances dentro dessa questão, a adesão das nossas instituições privadas hoje ao FIES? Pelo que eu sei, muitas já estão abraçando o programa, não é isso? Porque, na verdade, se você for verificar detalhadamente, muitas instituições privadas elas tinham uma capacidade ociosa. E o FIES, mediante o pagamento de mensalidades ou mediante isenção fiscal, acabou dando para essas instituições a possibilidade de atender uma demanda que já estava reprimida. Nós temos aqui em Alagoas aproximadamente 12% da população em idade escolar para ensino superior, isso dá 380 mil pessoas. E nós temos um total de 100 mil alunos matriculados, então o espaço para crescer é muito grande. E aí as privadas acabam buscando o FIES como fonte mesmo de ampliar o seu negócio. Só que a gente entende que a educação não é um negócio. A educação tem que ser tratada como direito e a forma correta de expandir é via expansão das universidades públicas, federais e as estaduais. Muito obrigada, viu, Jailton? Eu que agradeço. No próximo bloco, vamos saber como funciona o FIES numa faculdade privada aqui de Maceió. Não saia daí, o Escola Viva volta num instante só.